Fala aí, galerinha do bem, aqui é o professor Rogério. Eu quero apresentar algumas máquinas para vocês que está no dia a dia do TEC Segurança do Trabalho, mas a título de conhecimento. A princípio eu vou falar da primeira máquina, que é lá do fundo, que é a máquina de solda elétrica, aquela máquina amarelinha que está ao fundo ali. Ela é utilizada para fazer processos de soldagem. Quais são os riscos que essa máquina apresenta para a gente? Bem, a primeira situação, ela é uma máquina de solda, então ela produz temperatura, altas temperaturas, então risco de queimadura. Ela emite fumos metálicos, então esse trabalhador está exposto a fumos metálicos. Emite a raios ultravioletas, então esse trabalhador, soldador, ele está sujeito a esses riscos. Além de outros tipos, né? De repente ele pode estar trabalhando em altura, fazendo processo de soldagem, ele já tem um risco adicional que é o trabalho em altura. Existe também no mercado o tipo de solda arco submerso, que é o pessoal que faz, por exemplo, soldagem em casco de navio, né? ou tubulações, né, aquáticas. Então ele vai ter que mergulhar com equipamento apropriado para fazer esse tipo de solda. Já à direita eu tenho um bojinho aí vermelho, que é um compressor de ar comprimido. O compressor de ar comprimido é um vaso de pressão. Então a gente encontra as referências de trabalho de inspeção, manutenção e execução, até o curso de operações, né, quando entra caldeiras e vasos de pressão, que é a NR13, e alguns aspectos também a gente faz referência a NR12. As demais máquinas que eu tenho aqui para apresentar para vocês, eu tenho aqui o que o pessoal chama de Makita. Na verdade, Makita é um dos fabricantes da serra circular. É uma serra que, dependendo do tipo de trabalho, né, o profissional pode perder os dedos, pode cortar a perna. Pedreiro normalmente, principalmente em residência, ele vai assentar piso, precisa cortar com a serra circular. Ele vai utilizar esse tipo de disco aqui, ou um disco parecido com esse, para cortar piso. E às vezes ele apoia o piso na coxa. E no movimento que ele vai fazer, ele pode perder o controle e passar a lâmina, esse disco na perna. Tenho também algumas situações, por exemplo, esse aqui é um disco que é o mesmo que está na máquina lá, é um disco para corte de madeira. Aqui eu tenho um disco para corte de pisos cerâmicos. Tenho aqui uma lixadeira, essa é a lixadeira, também é uma máquina de alta rotação. Eu posso utilizar esse disco aqui, que é um disco para corte, só para vocês terem uma ideia. A rotação dele, acho que não dá para, pela claridade não dá para ver, mas eu vou falar para vocês aqui, ó. Ele tem uma rotação altíssima, né, que pode provocar quebra do disco, né, e também algumas outras questões. Esse aqui tem a rotação máxima de 13.300 RPM. É uma rotação muito gigante. E esse outro disco que está nela aqui é um disco para fazer lixar a peça, fazer acabamento em peça. Então, imagina aqui que tem profissionais que retiram essa proteção, acha que fica melhor para trabalhar com a máquina, mas essa proteção, se o disco quebrar, ele é projetado nesse sentido aqui, ó, né? Como ele está rodando nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Se esse disco quebrar, alguma peça grudar nele e for projetada, ele vai sair nesse sentido. Se o profissional retirar essa proteção, esse disco pode vir no corpo dele, ok? Então os cuidados que a gente tem que tomar aí quando a gente vai fazer levantamento de risco. Outra ferramenta, outra máquina elétrica que eu tenho, aqui eu tenho uma politriz, também de alta rotação. O que acontece com a politriz? A politriz aqui eu tenho, né, a boina, que é para fazer o polimento. Eu também posso utilizar uma lixa, que é para ser colocada no lugar da boina, para fazer acabamento em peça também. Por ser um equipamento de rotação, ele não tem essa proteção que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque essa lâmina, essa boina, ela tem que passar na pintura do veículo. Se tivesse a proteção aqui, o que ia acontecer? Ela ia atrapalhar e arranhar o carro, né? Então não tem essa proteção. Mas quais são os cuidados para o trabalhador que faz polimento? Ele tem que estar utilizando, né, um óculos de proteção, ele deve estar usando um protetor facial, avental. Isso aqui é um risco de soltar uma linha dessa aqui, grudar na camisa dele e a máquina travar no corpo. Aqui eu tenho, né, essa é uma máquina, né, de fazer furação, né, uma furadeira.
Lembrando que isso aqui é uma furadeira hobby, né? Então é um porte pequeno, mas existe ferramentas maiores, né, para fazer furos, né? Inclusive furadeiras de bancada. Eu risco com equipamento desse, né? Normalmente o trabalhador quer fazer um serviço rápido para perfurar uma parede, às vezes um teto, ele não utiliza o óculos de proteção, então ele pode ser projetado corpo estranho no olho dele. O que acontece normalmente, que eu sempre faço essa referência, é que na empresa muitas vezes a gente trabalha com todos esses equipamentos aqui e a gente utiliza luva, óculos, avental, né, calçado de segurança, e quando vai fazer um trabalho em casa, um trabalho em casa da mesma natureza, parece que o risco não existe. Aí a pessoa trabalha de chinelo, bermuda, não utiliza equipamento de proteção e corre o risco aí de sofrer algum tipo de acidente, algum tipo de lesão. No mais, esses equipamentos, lógico, né, para trabalhar com ele necessita de conhecimento. No caso, por exemplo, lá a máquina de solda elétrica, a maquininha amarela que vocês estão vendo ao fundo aí, é uma máquina, por exemplo, para trabalhar com ela, para fazer a solda, você tem que fazer um curso de soldador, né? Então a gente chama esse curso aí de soldador com eletrodo revestido. Essa máquina também ela faz a solda TIG, é só comprar os equipamentos para completar ela e fazer um outro tipo de solda que não é com eletrodo revestido, mas tem os mesmos riscos do processo de soldagem. Já trabalhar com esmerilhadeira, né, a lixadeira, a serra circular, furadeira, politriz, não necessita exatamente de um curso específico na área, mas é importante, se tiver algum treinamento, às vezes treinamento do próprio fabricante, é interessante um profissional fazer. Às vezes você compra o equipamento e o fabricante tem lá um representante que vai dar um treinamento lá de uso do equipamento. É interessante o seu trabalhador participar. Já o vaso de pressão, né, que é o compressor de ar comprimido, a gente tem que estar atento aos livros de registro de manutenção dele, né, o prontuário, as inspeções que devem ser feitas, porque eu já cheguei a fazer um trabalho desse numa empresa aqui na região, de um compressor grande, e quando eu fui esgotar, né, a água que normalmente acumula dentro desse cilindro, mas demorou demais, ele estava quase que a metade cheio d'água, mas não é porque alguém colocou água nele não, é porque ele vai aspirando essa água, né, junto com o ar e vai depositando dentro do cilindro. Então o que vai acontecer? Internamente vai ocorrer, né, uma corrosão nesse vaso e isso aqui ele pode romper. Aqui é uma solda, né, os dois tampos dele aqui é onde eu vou fazer essa sangria da água. Já num equipamento grande, imagina se um cilindro desse romper próximo de um trabalhador, provavelmente vai ser letal, tá? Então a gente tem muito o que fazer no dia a dia, mesmo que seja uma ferramenta, né, de baixa periculosidade, mas é interessante você estar preparando o profissional. Muitas vezes a gente encontra um profissional que fala que sabe usar, mas às vezes ele nunca utilizou de fato, né? Então, por exemplo, a lixadeira mesmo, por ser um equipamento de alta rotação, às vezes se ela travar o disco, ela vai dar um tranco no trabalhador. Então, se ele não está preparado, isso aqui sai da mão, tá? Eu, de experiência própria, uma serra circular dessa aqui, eu tenho um tio que mora em São Paulo, um dia eu recebi a notícia lá que ele tinha cortado os dedos com a serra circular. E interessante que ele estava segurando a lixadeira, perdão, a serra circular com a mão direita, segurando um caibo, e de repente ela deu uma travada, ele puxou a serra circular para cima, e nesse movimento que ele fez, ó, essa mão estava lá na frente. Quando ela travou, ele fez isso aqui, ó, e cortou os dedos, tá? E não perdeu os dedos não, que ele foi lá no Hospital das Clínicas lá, recuperou. Não ficou bonitinho não, mas recuperou. Mas é aquele negócio, como que você consegue fazer uma situação dessa ocorrer? Às vezes falta de treinamento, falta de conhecimento, ou até mesmo inexperiência com ferramental. É um ferramental muito perigoso. Essas ferramentas que vocês estão vendo são minhas, né, que eu trabalho com manutenção também. Então, às vezes eu tenho algumas pessoas falam, Rogério, me empresta uma serra circular, né? Normalmente eles me pedem a maquita, né? E não é a maquita, é a serra circular. Normalmente, o que acontece? Quando o pessoal me pede, dependendo da pessoa, eu não empresto. Porque o risco de acidentar é muito grande e a pessoa nunca utilizou.
Então a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é o seguinte: você já usou um equipamento desse? Ah, já. Ah, então me fala como que é. Se começar a gaguejar, infelizmente eu não empresto, porque é facinho de machucar. Tá? Então minha ferramenta não é para ninguém machucar, não, é para fazer reparos, né? Então o profissional tem que estar atento. E é aquilo que eu falei, o profissional ele tem que buscar conhecimento. Ele não pode simplesmente, eu vi uma pessoa trabalhando e mais ou menos já entendi como é que é. Ferramenta a gente tem que conhecer bem ao ponto de evitar acidente. Tá ok, pessoal? Então essa parte dessas máquinas eu queria apresentar para vocês. É lógico que em escala industrial a gente vai encontrar muitos outros maquinários gigantescos, né? A gente vai encontrar torno, fresa, calandra, né? A calandra é para fazer esse circular com a chapa aqui, né? Ele vai curvar essa chapa. Então tem até um vídeo que eu postei para vocês em uma das semanas, né? Que uma calandra, ela tá dobrando uma chapa, ela desprega do chão e tomba. Tá? Aqui em Varginha, quando a gente tinha a FL Smith, ocorreu um acidente desse, mas caiu em cima do operador, né? Esmagou o operador lá. Então a gente vai encontrar ferramentas de grandes dimensões aí na indústria. E o trabalhador, ele tem que estar atento, ele tem que estar treinado. Então essa é a função de vocês, é bater na tecla com treinamento, não deixar o trabalhador exposto ao risco só por luxo, achar que vocês não têm nada com isso, que tem. A responsabilidade é muito grande em cima de vocês. Então, é o que eu falei para vocês em algumas aulas. Vocês não têm que saber operar o equipamento, mas conhecer o equipamento sim. Senão para fazer um levantamento de risco fica muito difícil. Você não entende, não conhece, como você faz um levantamento de risco? Fica difícil, não é verdade? Então eu tenho que conhecer como que está sendo utilizado, qual que é o funcionamento da máquina, quais os defeitos que essa máquina pode apresentar, porque o defeito ele pode decorrer de acidentes em sequência. Então essas coisas a gente tem que estar bem a par do assunto. E outra coisa é aquele detalhe, conhecimento nunca é demais, tá? Eu conheço técnicos aí que recebem empresas que vão ministrar treinamento para o trabalhador e ele lá só faz a recepção e deixa o pessoal lá, né? E muitas vezes ele pode estar participando para conhecer um pouquinho também do equipamento. Ok, pessoal? Então, um abraço.